Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. O entrevistado de hoje é Tiago Lopes, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da universidade. Olá, professor Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Vanessa? Obrigado pelo convite. Bom, professor, a gente começa então falando o título da tua tese, que foi o seguinte: Aura e vestígios do audiovisual em experiências estéticas com mídias locativas, performances algorítmicas do corpo no espaço urbano. Bom, professor, explica pra gente como é que você chegou então nessa ideia de pesquisa. Então, Vanessa, o tema, né, dessa pesquisa trata sobre a questão das imagens técnicas na nossa época, né? E o recorte é feito sobre como a experiência com imagens está se desenvolvendo atualmente a partir de dispositivos móveis, né? Então, esse é um tema que já há um tempo me interessa, né? Eu tenho uma inserção como professor aqui na Unicinos em disciplinas que fazem uma interface entre o audiovisual e as mídias digitais, né? E já há bastante tempo eu me interesso pelos novos formatos narrativos, audiovisuais, principalmente aqueles que se mostram como interativos, né? Venho pesquisando isso em diversas plataformas, né? Desde dos audiovisuais que se mostram na internet, né? Nos videogames. Tenho um trabalho voltado também para a questão da interatividade no texto, né? Então, trabalhando com a noção de hiperficção, de hipertexto, né? E nesse meu mapeamento, né, sobre a questão da interatividade, da participação, seja do espectador, seja de um leitor, de um usuário de internet, né, em algum momento surge aí, vamos dizer assim, uma nova plataforma que são os dispositivos móveis, né? E a partir mais ou menos ali de 2008, 2009, eu comecei então a me questionar, né? Quer dizer, como estão sendo desenvolvidos, né, novos formatos audiovisuais para dispositivos móveis. E naquele momento, né, naquela época, eu percebia que havia um estudo, né, do audiovisual para dispositivos móveis ainda muito atrelado a uma ideia de remediação, né? Ou seja, de tu transportar um conteúdo televisivo ou cinematográfico simplesmente para o celular, né? Então eram vídeos que vinham de outras mídias para o celular. E, enfim, eu achava que aquilo ainda não era, vamos dizer assim, a essência de um audiovisual produzido para dispositivos móveis. Nesse sentido, eu comecei a pesquisar por outras referências e, em algum momento, eu comecei a me interessar por experiências audiovisuais que, de alguma forma, promoviam uma articulação, né, uma relação entre o audiovisual, né, e o espaço urbano, através do dispositivo móvel, né? Pesquisando um pouco sobre o assunto, a gente chega, então, no conceito de mídias locativas, que querem dizer justamente isso. Mídias locativas são quaisquer mídias que promovem essa relação, essa articulação entre um espaço informacional, o ciberespaço, um espaço online, digital, e o espaço físico e geográfico, né? Por exemplo, um aplicativo de GPS, né, qualquer, ele se constitui como uma mídia locativa, porque ele conecta um espaço físico, geográfico, né, aquele espaço atual em que nós estamos, com um espaço informacional e promove um diálogo entre esses dois espaços, né, modificando, inclusive, a nossa noção de espaço. Bom, então, nesse sentido, né, olhando para as mídias locativas, olhando para os celulares e dispositivos móveis que surgiam nesse período, eu comecei, então, a querer investigar. Existem experiências audiovisuais, propriamente ditas, que promovem esse tipo de articulação entre o espaço informacional, o espaço físico, né? E, bom, aí nesse sentido foi esse vamos dizer assim, o pontapé inicial, né, do interesse da pesquisa. Aí fui encontrando alguns exemplos, né? Encontrei exemplos, por exemplo, de jogos que promovem essa articulação entre o espaço informacional e o espaço físico, né? Alguns aplicativos, por exemplo, para corrida, que estimulam essa participação do atleta, ali, do usuário, a partir enfim, de uma série de dinâmicas, né, que depois eu até posso desenvolver um pouco melhor.
Enfim, né, foi a partir desse momento em que eu senti a necessidade de investigar uma produção de experiência audiovisual que fosse feita com os dispositivos, né? Não para os dispositivos móveis, né, mas com os dispositivos, isto é, que de alguma maneira aquela experiência resultante do que a gente chamaria de uma experiência audiovisual, de alguma forma ela montasse, né, as imagens que estão presentes na tela do aparelho celular, mas também com as imagens que estão ao redor, né, do usuário desse aparelho. Então surgiram alguns casos, né, de aplicativos turísticos. Aplicativos turísticos em que o usuário ele percorre, né, um determinado trajeto dentro de uma cidade, né, e na medida em que ele percorre, ele vai sendo acompanhado pelo aplicativo com explicações em áudio, explicações em vídeo, né, todas elas que vão sendo liberadas na medida em que esse usuário percorre a cidade, né, os determinados pontos turísticos, né. Eu encontrei também um aplicativo para cinema, né, que é mais ou menos essa mesma dinâmica, só que ele é um filme que se desenrola, né, que acontece na medida em que o espectador se desloca por uma determinada cidade, né? No caso, a cidade de Singapura foi o primeiro exemplo que eu encontrei um GPS filme, né, como seria o modo como o artista que criou essa aplicação chamou. Então, é um filme que ele necessita que o usuário se desloque fisicamente, vá até os pontos, enfim, marcados no mapa, para que, os trechos de vídeo sejam desbloqueados. Nesse sentido, eu percebi ali um diálogo entre o audiovisual propriamente dito, o vídeo passando na tela, e o espaço, o entorno, né, onde o usuário se encontrava. Né? E aí, a partir daí, claro, esse foi o início, né? A partir daí eu fui, então, tentando encontrar outras experiências semelhantes. Certo, professor, como é que foi o desafio, então, de trabalhar um tema que está em constante transformação? Quer dizer, desde o seu ingresso no programa de pós-graduação aí no doutorado até a defesa, muita coisa se modificou nesse campo, né? Como é que foi esse desafio, então, de construir a tese junto com essa transformação que ia acontecendo? Na verdade, o tema ele ainda é bastante emergente, né? Eu já sabia disso lá quando propus esse projeto, que seria difícil, né? Provavelmente não encontraria uma bibliografia específica sobre esses objetos que me interessavam. Mas, no entanto, eu via isso como muito importante, né? Algumas pessoas, né, alguns pesquisadores, eles têm esse papel de tentar mapear os fenômenos assim, no mesmo momento em que eles estão acontecendo, né? Esse é um tipo de pesquisa que ele é difícil, né, porque, enfim, a gente muitas vezes fica sem uma referência, né? Às vezes aquilo que está acontecendo, né, em termos de tendência não se consolida mais adiante. E foi bem difícil, assim, no sentido de conseguir mapear esses materiais e os referenciais bibliográficos mesmo para a pesquisa. Mas, enfim, a gente conseguiu, tá? A tese certo, a gente vai querer concluída. Comentar sobre os autores também utilizados, mas daqui a pouquinho. O Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. É um instante só, nós já voltamos.